Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Eu venho aqui, através desse vídeo, rapidinho, passar para vocês uma mensagem da graça em nome do Senhor Jesus. Aqui é Eliano Souza, tá? Do meu canal lá no YouTube, Eliano Souza. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, tá? Ativa o sininho, vai lá no YouTube, compartilha lá esse vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, convide uma pessoa para se inscrever no meu canal, tá bom? Que lá tem vários vídeos, tá? Falando dessa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Essa graça, meus amados, que tem impactado corações inteiros e que tem libertado milhares de pessoas no mundo da escravidão, do sistema religioso evangélico. E é essa a nossa missão, nosso trabalho. Debaixo dessa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai aqui o meu abraço para todos vocês que participam comigo e que deixa lá, né, os seus comentários, né? Muito obrigado, tá bom? Podem comentar, podem criticar, podem discordar de alguma coisa. Vocês têm todo o direito, meus amados em Cristo, tá? E eu amo a todos e oro por todos, para que a luz de Cristo ilumine os vossos pensamentos e possam enxergar essa graça. Meu amado, toda palavra direcionada a você pelos meus vídeos no meu canal são diretamente tiradas do Evangelho da Graça. Você pode analisar, você pode pesquisar, você pode procurar saber dentro da sua Bíblia que toda palavra sai daqui. Não fui eu que criei, não fui eu que inventei, não caiu do céu ontem. Sempre esteve aqui há milhares de anos. Agora, por que muitos não conseguem ver essas verdades? Porque o véu da religião, o véu da lei de Moisés, cobre o rosto deles de verem essas verdades. Por quê? Porque vivem debaixo da lei, porque vivem praticando a lei de Moisés. A maioria das igrejas evangélicas hoje, e não só hoje, mas desde a reforma protestante de Martinho Lutero, tem trazido o judaísmo, a lei de Moisés, para dentro dos seus templos, fazendo o povo de Deus ser escravo da religião, ser escravo da lei, enquanto que nós somos livres pela graça. Enquanto que o sangue de Cristo na cruz já te lavou de todo o pecado, ou não lavou? Segundo o apóstolo da graça aqui, no Novo Testamento, ele fala que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, aniquilou o pecado na cruz. O pecado de Adão, o pecado original, aquele que separava você de Deus. O que você faz de errado hoje são obras da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20, 21 em diante. Leia na sua casa. E em Marcos, capítulo 7, Jesus de Nazaré fala aos judeus dizendo que os males, a prostituição, o adultério, os vícios, a feitiçaria, a loucura saem de dentro do homem. Não é diabo, não é demônio e nem é pecado que separa o povo de Deus. Então o povo vive se batizando em águas hoje, anulando o sacrifício de Cristo. Confira comigo aqui em Hebreus, Epístola aos Hebreus, aqui. Confira no capítulo 9, e no versículo 24 em diante. Confira comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, ó: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Tá vendo? Cristo, nosso Senhor, Salvador, ele não entrou num santuário do templo em Jerusalém, que era feito pelas mãos dos homens, ó. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O santuário de Deus hoje somos nós, todos aqueles que creem e aceitam Jesus Todo-Poderoso em suas vidas e vivem a fé no seu evangelho. São santuários de Deus, não feito por mãos de homens. Atos já fala isso, se você quer saber. No livro de Atos fala isso. Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens.
Entendeu? Então, aqui diz mais, ó, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Entendeu? Seria necessário, então, que Cristo viesse desde a fundação do mundo fazendo o seu sacrifício, morrendo na cruz, sepultado, ressuscitando, morrendo na cruz, sepultado, ressuscitando, se o seu sacrifício não valesse. Era assim que faziam os sacerdotes da tribo de Levi no santuário, no templo em Jerusalém. O tempo todo, todos os anos, repetiam os mesmos sacrifícios pelo pecado do povo e nunca aperfeiçoava ninguém. Porque se aperfeiçoasse, não precisaria repetir mais. É como hoje nas igrejas evangélicas. As campanhas, os sacrifícios que eles falam que tem que colocar no altar, eles repetem anos após anos. Você tem 20 anos na sua instituição. Entre 20 anos você vem sacrificando casa, carro, dinheiro, você vem sacrificando sua vida, colocando tudo no altar. Fazendo campanha para isso, campanha para aquilo, campanha. Toda sexta-feira, corrente de libertação, oração de libertação, corrente da quebra de maldição. E por quê que toda sexta tem e por que todos os anos repete? Porque não aperfeiçoa, porque não cura, porque não liberta e porque não perdoa nada. Batismo nas águas, vem se batizando, se batizando, se batizando. Errou, voltou ao batismo. Pecou, voltou ao batismo. Quer dizer, anulando o sacrifício de Cristo na cruz, chamando Jesus Cristo de mentiroso. Porque ele vai dizer aqui, ó, olha só. Diz assim, ó, e como também, diz assim, ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez só se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Eu te pergunto, ele aniquilou ou não aniquilou o pecado? Para a maioria dos evangélicos, ele foi um mentiroso aqui. Porque aqui diz que ele aniquilou o pecado. Não temos mais pecado que separe a gente de Deus. Os nossos erros na carne não causam danos a Deus. Os erros que você pratica na sua carne causam danos a você mesmo. Só prejudica você. Os seus vícios, a sua prostituição, o seu adultério, as suas mentiras, as suas palavras nocivas, as suas intrigas, só prejudica você. O seu ódio, a sua mágoa, traz dor, traz doenças, traz miséria, separação, brigas, contendas, morte. Não prejudica a Deus em nada. Por quê? Porque são os erros da sua carne. Coisa de pessoas que andam em linha com o mundo e não em linha com o Espírito da graça. E isso trará morte para a sua vida. Não é o pecado que separa você de Deus. Porque esse pecado, Cristo aniquilou na cruz. Então você não precisa se batizar em água. O batismo que você faz em água não lava a tua consciência das obras mortas, que era a lei de Moisés. Lava a tua carne. Como era o batismo antigamente na lei. A antiga aliança se batizava para isso. Lavava as carnes dos animais antes do sacrifício para limpar o erro, para limpar a sujeira. E assim ficou simbolizando o batismo com pessoas, limpando a carne exterior. Mas o interior do homem, a mente, o coração, continuava no erro, no pecado, continuava sujo, continuava impuro. Porque as águas não limpam o interior, a água limpa o exterior. Você está me entendendo? Agora, o sacrifício de Cristo é quem nos limpou de todo pecado para sempre. Está aqui, ó. Diz aqui, ó. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou o pecado na cruz. Os crentes se batizam em águas porque não creem em Jesus. Porque ignoram o que Cristo fez na cruz, chamando Jesus Cristo de mentiroso. Chamando Jesus Cristo de mentiroso. Aqui no versículo 14 ele fala assim, ó: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará
as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Somente o sangue de Cristo é quem purifica a mente do ser humano. É por isso que você se batiza hoje, daqui a 1 mês ou a 2 meses, faz um erro, faz um pecado e volta de novo a renovar o batismo. Se batiza, renova o batismo. Se batiza, é o tempo todo, o ano inteiro, os crentes vão se renovando. Por quê? Porque não purifica, porque não santifica, porque não perdoa. Porque você já é purificado. Você já é lavado pelo sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus naquela cruz foi quem nos lavou, nos purificou. Já fomos por ele justificados. Não há nada que você faça nesse mundo que possa mudar o sacrifício de Cristo. Mas, infelizmente, a maioria dos evangélicos vive negando a Cristo, chamando Cristo de mentiroso, que tem que se batizar nas águas para perdoar os pecados. Que pecado? Nós fomos batizados, foi na morte com Cristo na cruz. Você quer ver só? Confira comigo na sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Capítulo 6 diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Não tem como. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não fomos batizados em água, porque isso era da lei. Era a antiga aliança em Israel. Somos brasileiros, nós aqui somos gentios, fomos batizados na cruz com Cristo. Ele nos lavou para sempre, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte e não nas águas, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo nas águas anula o sacrifício de Jesus. Chama Jesus de mentiroso. É assim que vive a maioria dos evangélicos. Diz mais aqui, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O que é que os pastores dizem? Que você vai se batizar nas águas e o seu velho homem vai ficar na água do batismo, não é assim? Mas a Bíblia diz que não. O Evangelho da Graça diz que o velho homem ficou na cruz. Não ficou em águas de batismo, não ficou nas águas de um rio e nem de um açude. O velho homem ficou na cruz. Viver pela fé é crer que o sacrifício do Senhor Jesus foi o suficiente para mudar a tua história. Aqui diz, porque se fomos plantados juntamente com ele e na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Meu amado, não estamos na lei, estamos na graça. E na graça do Senhor Jesus Cristo, o pecado foi aniquilado. Somos livres pelo sangue de Jesus. Então, o que a maioria das igrejas evangélicas faz é uma blasfêmia ao Senhor Jesus. Vivem debaixo da lei, vivem debaixo de maldição, negando Jesus Cristo com suas obrações, com suas doutrinas, chamando Jesus Cristo de mentiroso. Você leu aqui comigo. Ele aniquilou o pecado na cruz. Então, para que tu te batizas em água? Negando Cristo. Esse é o Evangelho da Graça. Para todos vocês, eu deixo o meu abraço e digo, venha para a graça você também. Saia do engano, saia da escravidão, da lei de Moisés que os pastores evangélicos pregam. Muitos deles não vivem essa graça, vivem pregando a lei. Trazem o judaísmo para dentro de seus alçapões chamados de igreja. E isso se torna uma barganha, é um toma lá da cá maligno, para tomar o que você tem. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela é maravilhosa. E debaixo dessa graça, somos mais do que vencedores. Eu me despeço de vocês com esta palavra maravilhosa, que para mim, é magnífica. Aqui tapa a boca de qualquer cão guloso. Diz assim, Efésios capítulo 1. Diz assim,
Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. E no 4 fala assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos por ele. Ele nos predestinou, ele nos preparou de antemão para que fôssemos salvos pela sua graça. Não necessitamos de lei e nem de obras. A graça de Cristo Jesus, ela é gratuita para a salvação eterna daquele que crê. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E para finalizar, no capítulo 2, no versículo 8, fala assim, ó, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação em nosso Senhor Jesus não é de obras. Não depende de você ser batizado em água, não depende de você fazer fogueira santa, não depende de você ir para o altar, não depende de você ser dizimista, não depende de você fazer nada disso. Nem ir para monte, nem fazer jejum, e nem fazer vigília, e nem tomar santa ceia. A salvação depende da sua fé. Está aqui, ó. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, não é nosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, eu sou dizimista, por isso que eu estou salvo. Eu vou para o altar, eu faço campanha, eu faço nada disso. Jesus já falou, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Não é pelas obras, meu amado, é pela fé, pela fé no Senhor Jesus e pela sua graça é que somos salvos, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço, me despeço de todos vocês e eu digo, debaixo da graça de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Você já é um abençoado de Cristo Jesus. Forte abraço, vamos em frente.